Quem se destacou no mercado de transferências desse meio de ano? Uma movimentação bilionária. Continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Para mim, os bons jogos foram exceções. Créditos do canal, na descrição. Ganhar é bom, é legal, mas você sabe que ganhar só pro Flamengo não basta. A cobrança no Flamengo parece que é maior também, né? Claro, claro, para ter um elenco dessa qualidade, para gastar o que gastou o Flamengo. Para estar em 3 competições, brigando pelas 3 competições, também. Jogou bons jogos. Também. Jogou bons jogos. O Flamengo, eu já disse aqui uma vez, eu acho que o Flamengo está precisando subir um outro degrau. O Flamengo tem um estágio muito alto, um elevado, e o estágio do Flamengo necessita de um passo à frente. Por quê? Porque o Flamengo, que joga algumas partidas, parece que os adversários sabem marcar o Flamengo. O Flamengo tem poucas variações de posicionamento e de jogadas. Né? Eu não estou nem falando das bolas aéreas na defesa do Flamengo, as bolas cruzadas em cima dos laterais. Eu vou ser repetitivo nisso, né? Porque toda hora eu falo, a bola nas costas dos laterais do Flamengo a bola é um terror, parece um trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Você já foi no trem fantasma? O trem fantasma passa aqui, cai uma caveira, cai um fantasma, cai um monstro, vai caindo assim, tudo em cima de você. Então é um susto. Cada curva da bola da defesa do Flamengo é um susto. Eu não estou nem falando isso. Eu estou falando que o Flamengo tem muito mais qualidade no elenco do que o futebol que ele apresenta. Perfeito. Claro. Perfeito. E tem muita coisa para mostrar. 6-1 no Vasco. Não, falando desse jogo. Meteu 6-1 no Vasco, que ainda era um time muito mais instável. Meteu 2-0 no Corinthians. Derrubou o treinador do São Paulo. Derrubou o treinador do início do campeonato do Flamengo foi bom, gente. Eu acho que o desempenho do Flamengozinho está muito abaixo do que poderia estar diante do elenco que tem. Não. Mas me diga uma coisa aqui. Agora, essas contratações pontuais e por que o Flamengo perde jogadores importantes, elas elevam o nível do elenco ou elas mantêm o nível do elenco? Bom, eu acabei de dizer que se não tiver o Arrascaeta e o De La Cruz, eu acho que não é o mesmo Flamengo. Então, mesmo, o Acarrás vai jogar, não sei. Vou esperar ele jogar. O Plata. Então não eleva, né? O Plata é mas eu acho assim, mas vai, com a volta desses, lógico que quando o Tite olhar no banco, agora ele tem a opção do Gabigol, agora ele tem o Plata ali para entrar, se o Luiz Araújo não tiver bem. O Alcaraz para entrar. Exato, aí é outro nível. Mas acho que assim, para cumprir o que o Flamengo quer, chegar mesmo em 3 finais, etc., tem que essa turma voltar. E aí esquecer, agora não tem o Vinha, agora eu tenho um outro lateral, tenho 2, esqueço que tem o Vinha. O Cebolinha talvez vá se lamentar, mas tem agora, deixa o Luiz Araújo jogando ali, quando precisar o Plata. Então, assim, nesse aspecto eu acho que se resolve. Mas não é que, melhorou o nível, né? Elevou o nível. O elenco fica mais poderoso, sem dúvida, mas tem dinheiro para isso mesmo, para contratar mais gente. Mas o time principal eu não vejo que vai melhorar, porque esses caras, para mim, não serão titulares quando os titulares de verdade estiverem recuperados. E falo muito de Arrascaeta e De La Cruz e Pedro ali na frente, que também ficou fora, agora já voltou. Esses caras só ficariam fora se o Tite mudasse o plano de jogo. Né? Mas isso me parece Fala mais sobre isso. Fiquei interessado em te ouvir. Se o Tite mudar a estratégia de jogo, né? Ele pode alterar, botar mais um ponta de lança perto do centroavante. Ele pode fazer isso, porque ele é camaleão. É verdade. Eu me esqueci disso. Tô te lembrando. Acho que vai acontecer com o Tite, nós estamos em dia 3 de setembro. Vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu com o Dorival Júnior. Só quero falar isso.
Como o Dorival Júnior? Em que sentido? Mas de ganhar títulos, mas não agradar e... o Rogério Ceni foi campeão apesar do Rogério. Eu nem sei. O Dorival a gente já sabe que ganhou. O Tite a gente não sabe onde vai chegar. Mas mesmo que chegue, acho que não chega agradando. O Tite, o jeito que ele joga, não agrada o torcedor em geral. Tem eleição no Flamengo, hein? Tem, então. Mas por isso que eles precisam de título também. Por isso também está contratando. O Tite... Ajuda aí, o Landim deve falar para ele, ó, me ajuda aí, que você precisa ganhar, machucou um cara, toma outro que eu preciso ganhar alguma coisa. Mas quando passar por isso, talvez façam a mesma avaliação que fizeram com o Dorival. O Dorival tinha ganho 2 títulos, gente. Pô, o Dorival ganhou Libertadores, Copa do Brasil, o cara falou, não dá para ir pro Mundial. Eu acho que fazer uma pergunta para o Mauro. Eu fico com essa impressão de quanto é que foi que gastou agora o Flamengo? 300 e quanto nessa aí? Ao menos 300, um pouquinho, 200 tarará, né? 300 e tarará foi o Botafogo, 323. Mas eu tenho uma lista aqui, eu te passo. Quem gastou? O Corinthians gastou 160, agora você precisa ver quem é que traz com 300, quem é que você traz com 160. Mas eu vou te dar os números aqui já, até a lista. Pega aí que o Zinho tá lá se sacudindo, sacudiu a cabeça, ele quer, o homem quer falar. Fala que o camarote está aberto, Zinho. Não, eu só acho que assim, o Flamengo continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Ainda a gente dá esse crédito de ser o melhor elenco. Eu continuo te falando, não acho que é disparado como o Pascoal acha. Não é. E agora, no momento, da maneira que o time do Flamengo está desgastado, eu não acho nem que é o melhor, tá? Aparelho. Porque a grande verdade para mim é o seguinte, essa parada é o Maceradian, é o departamento médico, é o departamento de fisiologia, é o treinador, é a sua comissão técnica, recuperar a tropa de elite, o time base que o Flamengo tem. O Pedro está indo para a seleção, para mim não está 100%. O Arrascaeta está machucado. O De La Cruz está machucado. O Cebolinha saiu. O Gerson está exausto e vai para a seleção. Se recuperando. Né? O Gerson é o cara que está aí sendo destaque, correndo. Não sei, espero que continue, né? Mas o cara está sobrecarregado. Então eu acho que o Flamengo, o grande reforço do Flamengo é recuperar esse time fisicamente. Que é um problema que o Flamengo tem nessas últimas temporadas. A idade chegou para alguns, o desgaste é muito grande do ano e esses jogadores, quando chegam na reta final, estão sofrendo. O Arrascaeta é um exemplo claro disso. Ele chega para os jogos decisivos não estando 100%, com algum tipo de lesão, com algum tipo de problema. Então, acho que a comissão técnica tem que pegar o histórico do que aconteceu ano passado com o Flamengo, que não ganhou nenhum título. O que aconteceu se tinha os melhores jogadores? É recuperar, é focar no que quer. Às vezes você quer brigar por todas e não consegue, né? Recupera jogador, tá com elenco agora, não contratou Alcaraz, Plata, A, B, C, D, bota para jogar. Bota para jogar, mas naquela competição que é a sua prioridade, bota a tropa de elite recuperada, que aí é favorito para ganhar o título. Agora, se ficar desgastando, o Flamengo está dando indício disso. Essa queda de produção, para mim, passa por esse momento físico, que o time não consegue render o seu melhor jogo. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Eu sei que você, comandante, fala muito da responsabilidade do Tite, mas eu acho que tem a responsabilidade do clube recuperar fisicamente os seus melhores jogadores. Não, eu concordo com você, isso não pode ser tirado dessa equação, Flamengo... não, mas é porque eu não vi o Flamengo... Mentira, eu vi o Flamengo encaixar o jogo e jogar bem quando não tinha a maior parte dos seus jogadores, que é quando o Tite, no meio de uma Copa América, consegue dar um modelo de jogo, um padrão de jogo para esse Flamengo que todo mundo aceitou que não fosse um Flamengo tão propositivo, porque estava sem seus principais jogadores. Aí volta todo mundo, aquilo é desfeito, daí para frente eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Para mim, os bons jogos foram exceções. Mas fala, Pascoal. O Zinho acha que jogou mais de 5. Sim. Eu fico na minha contabilidade. Eu acho que eu vi só os 4 ou 5 bons do Flamengo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho, mesmo não gostando muito, porque ele fala uma coisa certa. Normal. Se no ano passado o time caiu de produção exatamente pela lesão dos melhores jogadores, os jogadores se lesionaram do Flamengo, é só dar uma olhadinha para trás, né?
O passado ensina alguma coisa, se o passado pode ensinar. E aí, de repente, o time do Flamengo pode ver. Eu não acho que o Flamengo tenha traçado prioridade, né? Nós vamos jogar a Vera a Libertadores, nós vamos jogar a Vera a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro perdeu o fôlego. Ainda dá? Claro que dá, porque é o Flamengo, um baita elenco. Claro que dá, mas perdeu força, perdeu fôlego no Campeonato Brasileiro. Está brigando numa faixa ali de quinto, sexto, quarto. Eu acho que para o Flamengo é muito pouco. Muito pouco. Mas está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil. E eu acho que eu acho que deveria, eu sei que a direção do Flamengo não vai fazer isso. Até o presidente nos disse aquele dia que ele esteve aqui, que o Flamengo não vai traçar uma prioridade, que o Flamengo quer jogar tudo e quer ganhar tudo. Foi o que ele disse aquele dia aqui. Mas eu daria um grau de interesse maior para a Libertadores da América. Eu, como dirigente, daria um grau maior de interesse para a Libertadores da América. Aí você poderia fazer o que o Zinho propôs. Fazer uma variação de time, pensando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, porque esse time não vai fazer feio, mesmo não tendo todos os jogadores. Com todo mundo recuperado, Jesus, quem é que, quando esse time do Flamengo entra em campo, o adversário... Mas a dúvida do torcedor... pensando o que vai fazer. A dúvida do torcedor do Flamengo, e eu concordo com a Dani com isso, porque eu tenho um vizinho palmeirense, mas tenho um flamenguista, e conheço muita gente do Flamengo, e leio muito torcedor, e veja... Mesmo que esteja todo mundo, você fala, aí não tem para ninguém. Os caras acham que com o Tite não vai jogar tudo isso. Porque o problema do torcedor é que o elenco é tão bom, você vive falando todo dia que é o melhor aqui das Américas, que para o torcedor, e aí talvez eu tenha que dar razão, o Pascoal, ele não quer só ganhar, porque tem torcedor que só quer ganhar, tá bom, ganhei, tá bom. Não, com este elenco, tem time que saber sofrer se aplica, tem time que tem que jogar um pouco mais tinha do que dar mais espetáculo, ganhar com espetáculo, não chega com gol, não, jogar com mais desempenho. Propor jogo, já tá bom. Sendo escalado na posição que não é a dele. Não, o Zinho... O que foi? Não entendi o que o Zinho falou. Tem algum jogador sendo escalado em posição Só o Léo Ortiz, que foi muito bem obrigado vai ali, muito bem quando colocado ali. Peraí. Olha o nome que você falou. Repete pra mim. Léo Ortiz? Que é o jogador que tá jogando na posição que não é a dele? Não, Léo Ortiz, que tem sido melhor. E é o cara mais elogiado aí? Encaixou como um grande volante. Não, então, peraí, é o treinador só? O Gerson tá jogando na posição errada? O Arrascaeta joga na posição errada? O Luiz Araújo, às vezes, olha pra esquerda, o nego reclama, troca. Ou seja, peraí, não é só o Tite, não. Eu acho que também é um pouco de pinima com o Tite. Isso, mas isso desde eu acho que é a expectativa do que se tinha em cima do Tite. Porque se é pra botar cada jogador na sua posição, falar você é zagueiro, entra na zaga, você é lateral, entra na lateral, eu posso ser treinadora do Flamengo, porque isso eu sei fazer. Se você tá vendo que a bola não rola no meio campo, que não tem troca de passe, que não tem triangulação, você tem que fazer alguma coisa. Vai jogar de centroavante? Não, você vai aproximar o time? Vai criar jogada? O time do Flamengo amassou o time do Palmeiras, que é um dos melhores elencos. Mas isso está falando de um jogo. Na volta passou perdendo. Não, eu ganhou vi em mais casa jogos. Eu vi mais jogos. A memória está recente, dos últimos jogos aí, que ganhou do Bahia jogando melhor que o Bahia fora. Eu acho que a cobrança tem que existir, o Flamengo tem um elenco para jogar melhor, mas não acho que é só o treinador. Passa pelo momento físico dos principais jogadores do time. Beleza. Por isso que eu acho que tem que recuperar. Porque quando esses caras estão bem fisicamente, o Tite não está fazendo nenhuma loucura de botar o cara fora da posição dele. Ele pode ter os defeitos na hora de mexer, na hora de escolher uma mudança, que eu acho que não é o forte dele, a leitura para mudar o jogo ali. Mas os jogadores que ele tem em mãos, os melhores, ele botou na posição deles. Mas você então concordou com o Mauro. Concordou comigo. Concordou com o Mauro. Deixa eu só terminar o que eu estava dizendo aqui. Naquela escalação, a gente pôs o Bruno Henrique aonde ali? À esquerda. Bota de novo aí pra gente dar uma olhada no campinho do Flamengo. Ele tá na esquerda. Não, tá o Bruno Henrique também. Não, é que ele tá entre parênteses ali. Embaixo é ele ou é o Michael que tava ali embaixo? Estavam os dois, acho que tava um barrinho ou outro. Tá, porque eu não vi o BH. Tá bom, não vi o BH. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que conta-se... BH barra Michael, é que tá abreviado. Tá abreviado, é BH.
Claro, porque eu vi ele fazer o gol ali, eu falei, pô, é outro cara super importante ali. Mas o Mauro tem razão, ali, né? porque era pro Luiz Araújo estar na direita e o Cebolinha, que tá machucado, tá como opção nessa esquerda, né? Junto com o porque PH no Botafogo a gente fez isso, colocou o Jefinho e o Júnior Santos, que estão machucados como opção. Mas diga, Mauro. Não, eu quero dizer o seguinte, é isso mesmo, assim, você vai contar nos dedos os jogos e tal, porque o torcedor acha que com esse time aí, com esse nível de gasto que teve, não bastava só ganhar, às vezes ganhar com gol no final, uma vitória meio chorada, aquele jogo que não era para ser isso, tanto sofrimento. Ele queria mais. Aí eu falei espetáculo, mas é mais desempenho. Isso não tem acontecido mesmo. O motivo? Não ponho na conta do Tite só também não. Mas não tem acontecido. Porque resultado tem. E aí o Tite é o que se defende. Fala, mas peraí, sofremos, fiquei aí nas competições. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ele ganhar esse jogo, que é com o Inter, para decidir lá aquele negócio do primeiro turno, ele fica exatamente igual ao Palmeiras, em número de pontos, em número de vitórias, em número de empate, né? E ninguém fala tanto assim do Palmeiras. O Palmeiras você vai contar umas 10 boas partidas no ano e no Flamengo só 3? Tá, mas vamos olhar nos números. Então os números não são ruins. Mas é que o torcedor quer algo mais. É o torcedor... E aí, não adianta, tem a ver sim com 2019, que era uma coisa bonita, não era só ganhar, era ganhar e ganhar bonito. Não sei se tem a ver só com 2019, não. Você citou o Dorival. O torcedor do Flamengo estava satisfeito. A diretoria mandou ele embora. A diretoria não estava? Não sei se o torcedor confiou no final, se ele... Enfim, mas quem mandou embora foi a diretoria, eu não me lembro aqui como é que estava o humor do torcedor com ele, mas tinha ganho 2 títulos, né? Mas enfim, o Tite eu acho que vai nesse caminho de terminar, ganhou aqui ou ganhou ali e tal, pô, mas não sei, parece que não tem a cara do Flamengo, bibibiu, só que eu não sei por quem vão trocar. Não sei, não. Eu acho que nem é o caso de fazer isso agora, Não é agora, eu tô falando no final do ano mesmo. O ano que vem vai entregar esse time aí na mão de quem? O Gadiardo, ele não vem, não. Quem vai ser eleito? Não, o Gadiardo tá lá no Rio. Esse não vem. Então, enfim. Mas enfim, esse é outro papo. Não tô falando que o Tite vai sair, não. O Respostinha tem nome já? Você falou ontem que o Respostinha já tinha até Não tô falando que ele vai sair no final do ano, não. Eu tô falando que me parece hoje muito com o esquema do Dorival, que estava lá com o resultado, chegando nas finais e tal. Eu acho que o desempenho do time do Dorival era infinitamente melhor. E assim, o Dorival colocou o Gabriel assim, e Pedro para jogarem juntos, criou um moodzinho, sempre fala, né? Porque o BH... Do losango no meio campo. Não era assim? O trabalho do Dorival como desempenho, como conjunto, não era melhor que o do Tite? Eu acho que assim, aquele meio campo com o João Gomes, né? Porque o Gerson não estava. Era o João Gomes, era o Arrascaeta, né? Que fazia a ponta do losango. Era Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta. Não, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Gerson não estava. Desculpa, você acabou de falar, o Gerson não estava. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele fazia esse losango, com Pedro e Gabigol na frente, muito por aquela coisa, né? O Bruno Henrique machucou. Não sei se seria esse esquema com o Bruno Henrique. Claro. Entrou o Pedro e encaixou ali com o Gabigol. O Gabigol mudou um pouco o formato de jogar, mas tinha o El Avion na direita, Rodinei voando ali. Então era um outro modelo e que no final do ano veio as conquistas. Mas a gente lembra que a decisão contra o Corinthians foi nos pênaltis, o Corinthians ganhando o jogo dentro do Maracanã, com um elenco muito inferior, mas por quê? Os principais jogadores com problemas físicos. É só voltar no tempo. E isso fez com que o Dorival aceitasse a opinião dos jogadores de ficarem de fora do restante do Brasileirão. O Flamengo perdeu posições, perdeu parte financeira, incomodou a diretoria que mandou ele embora. É simples. Foi isso. Então, acho que tem que voltar no tempo, ver o que aconteceu, depois também no ano de 2023, e não cometer os mesmos erros. Tem que preservar jogadores para o momento decisivo. Jogadores que mostram nitidamente uma queda de produção física no final de temporada. Eu de novo coloco aqui o fundo com um saco de dinheiro e o cifrão, porque o assunto mercado da bola é um tema que a torcida é apaixonada.
Todo torcedor quer saber se o seu time vai contratar, se vai se reforçar, se vai trazer jogadores importantes. E é isso. A janela aqui do futebol brasileiro fechou no dia 2 de setembro. Ontem, portanto. E quem se destacou no mercado de transferências desse meio de ano? Uma movimentação bilionária. Vocês vão ver aqui. Eu vou trazer uma matéria do Globo.com que mostra todos os detalhes da janela de transferências. Confira aí. Vejam só, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo lideram os gastos em segunda janela com mais de R$1 bilhão em reforços. A matéria é escrita aqui pelo Roberto Malesson, na redação do GE. A janela bilionária, os times da Série A novamente ultrapassaram a marca de R$1 bilhão com o encerramento da segunda janela. Os 20 clubes investiram juntos R$1.027.085.000 em 101 contratações. O valor foi um pouco inferior ao gasto do início do ano, quando os times da elite investiram R$1.111.000.000 em 218 reforços, ou seja, a janela lá de janeiro, ela foi mais cara, os times gastaram mais. E aí nós vamos trazendo aqui os destaques desta janela para você. 4 clubes se destacaram. Atenção! Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Cada um gastou pelo menos R$100 milhões para se reforçar nesse período. Eles foram responsáveis juntos por 63% do valor total entre os times da Série A, com quase R$650 milhões. E quem liderou com folga o ranking? Papai Textor está demais, hein? Ele gastou R$233 milhões, o maior investimento na aquisição de atleta. O Glorioso pagou, por exemplo, quase R$50 milhões pelo lateral Vitinho, ex-Burnley. Ele é o defensor mais caro da década no futebol brasileiro. O segundo clube com maior gasto no período foi o Cruzeiro, do Pedrinho, que é o dono da SAF lá. Com o novo dono da SAF, a Raposa trouxe 7 nomes. Foram R$176 milhões, muita grana, hein? O Flamengo agiu na última hora, nas últimas semanas, e trouxe 4 contratações em menos de 10 dias. Gastou R$137 milhões com as chegadas de Carlos Alcaraz. O clube fechou o negócio por $20 milhões, hein? Cerca de 110,6 milhões de reais. Então aqui você vê os gastos, ó. O Botafogo, 8 reforços, 233 milhões, Cruzeiro 7, 176 milhões, Flamengo 4, 137 milhões, Palmeiras 3, 102 milhões e 800, Bahia 2, 68 milhões e 200, depois o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Internacional, mas olha, há uma disparidade aqui grande entre Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para os demais, hein? E do Botafogo para o Palmeiras já é um absurdo. O Botafogo gastou 233 milhões e o Palmeiras 102 milhões. Investimentos fortíssimos. O Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória não gastaram para trazer jogadores, pegaram oportunidades de mercado e jogadores que estavam livres. Portanto, esse é o panorama deste mercado. Os reforços mais caros, Thiago Almada, do Botafogo, hein? 25 milhões de dólares. Na cotação de hoje, 137,4 milhões de reais. Alcaraz, do Flamengo, ficou na casa de 20 milhões de dólares pagos ao Southampton da Inglaterra. Na cotação de hoje, supera 110 milhões de reais. Aqui estão eles, ó, os mais caros. Almada, Alcaraz, Luciano Rodrigues, que foi para o Bahia, Maurício, que foi para o Palmeiras, Matheus Martins, Vitinho, Riai e os jogadores do Cruzeiro aqui. A gente percebe que realmente o Botafogo foi o grande destaque desta janela, que promete ser muito importante,
porque vem aí reta final de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E esses times que contrataram mais, no caso, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, têm objetivos muito importantes. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está na Libertadores da América, vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. O Cruzeiro está vivo na Copa Sul-Americana, vai encarar o Libertad nas quartas de final e tenta garantir vaga na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, se aproximando do G4. O Palmeiras caiu da Copa do Brasil e da Libertadores, mas está focado no que restou, o Campeonato Brasileiro, e tenta atingir uma meta histórica, chegar a um tricampeonato seguido, coisa que só o São Paulo conseguiu até hoje na história do Brasileirão. E o Flamengo, que atravessa uma crise técnica, física, tática, com o trabalho do Tite não rendendo, mas está nas 3 competições, hein? Quartas de final em vantagem contra o Bahia, venceu o jogo de ida por 1-0 fora de casa, e está no páreo no Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado, e na Libertadores da América vai enfrentar o Peñarol nas quartas de final. Ou seja, tem muita coisa para acontecer, muito dinheiro foi gasto e essas contratações podem ser decisivas. Assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.